Estava conversando para falar do programa sobre experiências, Isso. experiências com Deus, experiências proféticas e também experiência na libertação, que Deus te usa muito na Glória a Deus. libertação. Você Verdade. lembra de alguma experiência nessa área de libertação? Sim, sim, de várias, meu amigo. E eu lembro de principalmente de uma que deu trabalho, rapaz, lá no início. No início do. Tem uns 2 anos ali, eu estava já fazendo a obra do Senhor e o Senhor sempre me chamou para essa obra de libertação, principalmente, é a principal. E aí eu fui num apartamento e a gente estava num prédio, tal, lá de Mogi, e eu fui fazer uma visita. E nessa visita, a vizinha manifestou. Ela manifestou e, rapaz, pense numa luta que foi. E o pessoal foi lá chamar nós. "Ó, eu fiquei sabendo que tem um pastor aí que veio visitar. A minha filha manifestou lá. Tem como vocês orar lá?" Aí eu acabei indo lá e orar. Quando nós chegamos lá, a menina estava possessa de demônios. Possessa. E ali nós entramos em batalha. Comecei a orar, expulsar, e o que acontecia? Os demônios entravam e saíam. E era vários. Só que o Senhor queria fazer uma libertação por completo dela. E nisso começamos a orar e tal. E o que aconteceu, pastor Ariston? Nós estávamos em guerra. Uma coisa que vocês têm que entender: vocês têm que ficar audível à voz de Deus na libertação. E o Senhor falou assim: aí vai ser libertação do profundo. Tem aquela libertação que é rápida, mas tem aquela que é que o Senhor quer libertar mesmo, tirando pela castra, né? E ela manifestava e o demônio queria matar ela mesmo. E eu comecei a orar e comecei a expulsar os demônios dela. E até então teve uma hora que o demônio pegou e veio no meu pescoço. No meu pescoço eu falei assim: se tiver brecha, você tem direito de tocar em mim, você pode me matar. Mas se não tiver, você cai por terra agora. E caiu. E ele caiu, no que ele caiu, aí vinha de novo. Eu nunca passei, até hoje. Foi uma das libertações mais difíceis que eu fiz. E vinha e voltava, e o mundo espiritual aberto. E o demônio não queria perder aquela alma de jeito nenhum. E no que ele pegou e veio até mim manifestado, ele pegou e falou. Ele falou assim: você é um pecador. Aí eu, na hora, eu lembrei da passagem, né, de apóstolo Paulo, que mentiroso que fala aquele que não peca, né? E no que eu falei aquilo, eu falei assim: com certeza eu sou um pecador, porque mentiroso é aquele que fala que não peca. Então, no que eu falei isso, ele gritou, e aí daqui a pouco ele tirou a roupa da mulher todinha. Ele tirou a roupa da mulher. Ela ficou nua. Irmãos, a luta é travada. Aí o que ele queria? Tirar a minha atenção. E na hora você tem que estar ali no espírito. E nisso que ele fez isso, eu falei: Satanás, eu não aceito mais. Sai dessa vida agora. Não aceito mais. Você já tentou de tudo. Eu quero maior. E aí deu a passagem e ela foi liberta. Mas foi libertação ali de coisa de horas, o pastor Quantas horas? Alisson. Ah, se eu te falar que foi uma em média eu não tenho, não lembro que faz anos, né? Mas foi quase 3 horas de libertação. Foi quase 3 horas de libertação. Mas sabe quando você tá no mundo espiritual que parece que foi meia hora? Foi desse jeito. Foi muitas libertação, muito, ela era possessa, tinha muita coisa, muitos traumas, muitas coisas para quebrar. Então, irmãos, o que eu falo para vocês, imagina se eu não tô ali focado em Deus, em espírito, o diabo ele pega, por isso que tem que estar com a palavra afiada, né? Porque se você dá um erro ali, ele quer uma brecha. E nessa brecha ele vem para derrubar. Ele vem para matar, ele vem para estraçalhar. Outra vez foi na igreja. O demônio queria quebrar a igreja. Eu falei: tá amarrado em nome do Senhor Jesus. Aqui você não bagunça. E sabe o que ele começou a fazer nela? Parece que é a loucura que eu vou fazer aqui. Ele começou a rasgar ela na unha.
E não tinha nada, mas ela ficava toda arranhada e gritava. Eu falei, não machuca ela. Não toca nela. Você não tem direito de tocar nela, em nome do Senhor Jesus. Aí ele parou. Então ele tentou de várias, foi muitas libertações, que são libertações terríveis. De você ver essas libertações e você ter o quê? A autoridade. Então você não pode deixar o demônio bagunçar. Então você já tem que pedir pro anjo amarrar, pro anjo passar a espada, né? E fora as ferramentas que Deus dá no profético, o Senhor fala, pega o arco e flecha. E aí você mandar o demônio ficar de joelho e você passar, fazer como na luta e jogar a flecha nele assim. Mas os outros não vai pensar que é loucura isso? Então, eu fiz na igreja. Hoje eu já não tenho feito isso porque o Senhor, eu acho que creio que Deu outra direção. outra direção, porque estava sendo muito julgado. Mas no que eu jogava a flecha, ele caía. E ele era liberto. Foi vários assim. Que nem uma vez chegou, eu estava no culto normal, chegou um macumbeiro lá para desafiar, já armado, com as mãos para trás assim, na igreja. E de longe eu já avistei, né? Aí os obreiros, falei, não toca não, deixa ele vir. Aí no que ele veio, o senhor falou assim, pega a ferramenta que tá na cabeça. Aí eu peguei aqui na cabeça, no espírito, e joguei no meio dos peitos dele, ele caiu no chão, ficou amarrado, preso, ele chorava. O que tá acontecendo comigo? Tá acontecendo, você tá sentindo aí, é o poder de Deus, que nosso Deus é o maior e ninguém pode com ele. E aí ele pegou, eu não consigo levantar, me larga daqui. Eu falei, não sou eu. Os anjos estão te prendendo aí. Você não pode desafiar um homem de Deus, um servo de Deus. E aí tava até um pessoal da igreja que tá até hoje comigo lá, presenciou isso. Foi tremendo. Aí foi liberto. Eu tava até lembrando lá que quando eu fui no Rio Grande do Sul, orar numa casa lá de uma mulher que tava tentando se matar, o nome dela é até Maria. E aí ela me encontrou na rua, que eu e a igreja estavam evangelizando. E ela, pastor, eu quero me matar, coisa e tal. Eu falei, então vamos entrar na sua casa e fazer uma oração por você. Aí tava o marido dela, acho que filho, tinha uns homens lá jogando carta. Sim. E aí eu falei assim, eu vou orar por ela. Quando eu farei isso, aqueles homens correram. Eu achei estranho, né? Que eles correram, saíram pra casa, saíram pra rua lá, não vi eles. Aí ela era muito possessa, que alguém, até criança começando a orar, ela já manifestava. Aí manifestou, mas aí nós amarramos, né? Não fez barulho nem nada, nem quebrou nada e expulsamos. Aí depois eles entraram e falaram assim, não, pastor, sabe por que nós corremos? Que na semana passada manifestou lá na igreja, que tem aqui atrás, ela quebrou a igreja toda, os obreiros correram. Olha. Os obreiros ficou lá na rua, vendo ela quebrar tudo. Meu Deus. E aí eles ficaram com medo, que na hora que eu falei, vou orar, falou, pronto, vai quebrar toda a nossa casa aqui, porque ela era muito possessa. Mas eu fiquei admirado desses obreiros correndo, sem ajudar a pessoa a ser liberta. Mas uma pergunta, Apóstolo, que eu quero fazer para você. Parece que as igrejas não acontece mais tanto. Quando eu me converti, na minha igreja mesmo, manifestava 4, 5, em algumas igrejas. Hoje parece que não tem mais manifestação. Acho que os demônios já foram embora, né? Não. Por que não está tendo mais a manifestação nas igrejas? Rapaz, muitos estão correndo desse ministério. Estão correndo porque é árduo. Não vamos omitir isso. É árduo e muitos guerreiros já não querem mais guerrear. Porque as retaliações vêm. Não adianta, é como você tirar alguém de sua casa e, né? E ele não vai aplaudir. Então ele vai vir com tudo. E é doído, você fica quebrado, né? A libertação, ela é... Muitas das vezes a pessoa que é liberta, ela não vai entender também, vai querer também se levantar. Quantas pessoas que a gente mesmo liberta elas e depois elas, mas eu não queria que fosse exposto no meio da igreja, mas se manifestou, a gente teve culpa, né? Então tem muitos, vamos colocar um BO, muitos BOzinhos. Então tem pessoas que acham isso aí, tipo até um escândalo, você acredita nisso? Que é até um escândalo, e não é, é o ministério do Senhor Jesus. Você vê que o Senhor Jesus nos ensinou a expulsar demônio, a curar enfermo, a libertar os cativos do cativeiro. Então esse é o principal, por isso tem muita gente dentro da igreja que entra do jeito que entrou e tá lá, nada acontece. Você acha que tem muita gente ainda
possessas dentro das igrejas? Com certeza. Tem. Tem porque você vê muitas igrejas que eles não ministram a libertação. A palavra é a libertação. Tem muitas pessoas que manifestam só de ouvir a palavra. Você está pregando a palavra ali, a pessoa está manifestada. E às vezes o pregador não, obrigado, Espírito Santo, não tem discernimento. Outrora eu estava ali em Minas Gerais, não, naquela estrada de Minas Gerais, em sentido Minas, e eu fui numa igreja lá e fiquei sentado, eu e um irmão, e aí eu vi uma mulher manifestada. Eu falei, rapaz, o pastor não tá vendo que essa mulher tá manifestada, não? Na igreja. Mas ela estava fazendo o quê? Ela tava já com os índices de manifestação de demônio. E ele, em vez de pegar e expulsar o demônio, não. Ela pegou e começou a se contorcer e tal. Na frente, ela tava na primeira cadeira, eu tava lá nas cadeiras de trás. E eu falei, meu Deus, eu vou lá expulsar esse demônio. O senhor falou assim, não vai não. Fica quietinho aí. Aí daqui a pouco, ela pegou e foi profetizar na vida das pessoas. E aí foi do lado do irmão que tava comigo, foi começar a profetizar para ele. Falei assim, pai, não deixa essa mulher tocar em mim, senão eu vou expulsar esse demônio dela aqui, vou envergonhar ela. Pode dizer, né? Vou mostrar o que tem, que tem aí por trás aí, que é o espírito do engano. A gente tem que tomar muito cuidado. Esse dia foi tremendo, pastor. Até o pastor se levantou contra mim, porque foi dito e feito. Aí profetizou e tal na vida do menino, quis colocar a mão na cabeça dele, colocou a mão no peito. Aí pegou e foi pro canto. Aí Deus falou assim, agora você vai lá. Eu vou mostrar pra minha igreja quem tá operando ali. Aí eu peguei e saí do meu lugar. Eu falei, Satanás, dá seu grito de derrota aí agora. Espírito do engano manifestou, gritou, já caiu amarrado. A igreja todinha olhou, o pastor não gostou. E aí eu falei, em nome do Senhor Jesus, do maior ao menor, sai agora dela. E ela foi liberta. No que ela foi liberta, eu fui no meu lugar, o pastor começou a jogar indireta pra mim. Mas por que ele não gostou? Porque ele não gostou. Porque, tipo, ele tava sendo enganado, não tinha visão, né? Por isso que eu falo, muita gente... E a irmã que foi liberta, gostou? Gostou. Aí Deus falou assim, agora Ou você ela não sai. ficou com vergonha de estar... Não ficou nada. Não ficou. Eu até falei depois pro meu amigo, eu falei, rapaz, como que você não viu esse demônio aí, cara? Tava nítido. Pastor, é uma coisa que a pessoa tava se contraindo assim, né? Que é bom observar. Você tem que ficar vigilante. Por isso que Jesus fala, vigiar primeiro, depois orar, né? Mas você acha que foi pelo gesto dela ou um dom do discernimento? O discernimento também. O dom do discernimento e o gesto, né? Que Deus faz a gente ver. É bom ter. O discernimento é o primeiro. Porque até o diabo fala em línguas, né? Então vamos perguntar baseado nisso. Então tem muita gente profetizando e não é o Espírito de Deus, é demônio? O Senhor Jesus falou o quê? Que nos últimos dias teria o quê? Muitos falsos profetas. E conhecer a árvore é pelos frutos. Né? A gente não pode julgar o profeta, né? Mas julgar a profecia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente esses profetas de internet aí, que você vê muita coisa aí acontecendo, o pessoal tá brincando com as coisas de Deus, né? De profetizar, de falar em línguas, brincando com as línguas. Deus vai passar a espada nesse povo ainda, rapaz. Eu vou falar pra você, se fosse antigamente que Deus fumegava quem brincava com as coisas de Deus, né? Meu amigo, se não fosse Jesus morrer na cruz, o pai já tinha fumegado muita gente aí, cara. Já tinha virado torrado. E apóstolo, eu não lembro se foi você, conversando com muitos amigos, não sei, você já teve visão de ataque de bruxo, não sei se foi quando você passou um tempo lá na igreja. Espiritualmente, bruxos atacando, foi você ou não? Você já teve alguma experiência? Eu já tive, mas não foi eu não. Mas eu já tive, já vi, eu vejo eles também. Como é que eles vêm, uma vez, pronto, glória a Deus. Eu fui levar um casal de apóstolos, um apóstolo e uma pastora, no monte, ali em Suzano,
E no que eu comecei a ministrar na vida deles para quebrar os ataques espirituais da vida dele, se materializou um bruxo africano, rapaz. Moreno, com osso na cabeça aqui, pintado de branco assim, e olhava assim na minha frente. Ele se materializou. Porque a obra que foi feita para esse apóstolo foi feita lá na África. Só que quando eu mexi aonde foi feito o trabalho, ele me descobriu no mundo espiritual. Então ele foi até mim. E aí Deus, o próprio Deus traz, né? Para ele ver que foi quebrada a obra. Isso são coisas que aos olhos humanos é loucura. Mas eu vi nítido assim. Nítido. Você não ficou com medo? Não. De maneira nenhuma. Porque a gente anda assim sempre pela misericórdia, sempre atento. O ministério que Deus concedeu para mim é mais libertação. Então Deus me leva muitas libertações por sonho, que nem foi falado na live. Muitas libertações que o Senhor faz, que me usa assim, e até a minha esposa também, por sonho. Na verdade, é um arrebatamento que a gente entra no mundo espiritual e quebra lá. Nesse dia, o bruxo foi até um monte. E no que eu quebrei a obra dele, ele ficou furioso. Tanto que foi um levante depois. Mas Deus deu a vitória. Então é por isso que eu quero respaldar a pergunta do senhor. É por isso que muitos não querem fazer essa obra. Não querem. Mas a brecha que foi aberta o quê? Que depois Deus me revelou que ele tinha ido na maçonaria. Ele tinha ido na maçonaria. E tanto que eu quebrei também. Eu falei, não, eu fui lá ver só. Não, eu falei, porque Deus me mostra a maçonaria aqui. Entendeu? Deus me mostra a maçonaria. Ele pegou, tinha assinado lá um contrato com eles, né? E aí, no que eu quebrei, nesse dia, na profecia, foi profético demais. Aí depois eu fui na casa. Quando ele falei, eu preciso orar lá na sua casa. Fui lá na casa dele, um casal de pastores foi comigo, em Itanhaém. E nós começamos a orar lá. O homem ficou debilitado. Os demônios começaram a bater nas portas, nas janelas. E quando eu fui para quebrar o contrato da maçonaria, apareceu um demônio vermelho do tamanho da casa, assim, furioso. E nós oramos e quebramos. E aquele dia eu vou falar para você, que bateu nas portas, que tremeu tudo. Tanto que Deus tinha me revelado sobre a esposa dele também, que o inimigo tinha colocado para ela tomar chumbinho. No que foi revelado, ela foi lá na cozinha, pegou o vidrinho de chumbinho, chorando, e entregou na minha mão. A esposa dele? A esposa dele. Olha a destruição que estava acontecendo por essa obra. Por essa obra. Mas aí tá um ponto... Ele era apóstolo? Sim. E pode isso na vida do apóstolo, de pastor, de profeta? A brecha, né? A brecha. Nós somos... O que acontece? O inimigo tá ali, ó. Peraí, nós estamos em guerra. Nós expulsamos demônio, curamos enfermo, né? Libertamos o cativo do cativeiro. Nós estamos de linha de frente. Então, pode ter certeza que a luta vem. E você tem que estar o quê? Armado, né? Você tem que estar o quê? Em jejum, em consagração, as brechas fechadas, porque tem que andar em santidade, senão é só lamento. Olha como que estava a vida desse homem. E acabou o quê? No fim de tudo, ele indo para a maçonaria. Mesmo depois disso. Por isso que muitos pastores... Ele ainda foi. Ainda foi, pastor. Não tá na igreja, mãe. Agora tá voltando pra igreja de novo, que eu tive a notícia que ele tá voltando de novo. Você vê como que tá as coisas. Entendeu? As coisas tá feio. Tá feio. Cada coisa que a gente tá vendo, que é coisa de não acreditar. E aí, pô, que os pastores vão pensar, pô, paguei um preço, tive retaliação. Aí a pessoa volta a comer a lama de novo. Tá entendendo? Você fica revoltado? A pessoa fica... Eu não, eu tô fazendo... Você não fica... Não, mas você não fica chateado? Não fico. Não fico, pastor. Aquela pessoa que ajudou muito e de repente voltar pro mundo, você não fica chateado? Não
não fico, pastor. Fala a verdade pro senhor. Não, Porque eu tô fazendo a minha parte, é que nem um médico. Vamos dizer, o senhor vem consultar, o senhor tá com problema no coração, tá repreendido em nome de Jesus. O senhor veio aqui, doutor, tô com o coração. Ó, eu falei, meu filho, é o seguinte, você tem que parar de comer isso, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. O médico tá passando, né? Aí a pessoa vai lá e faz tudo ao contrário que o médico falou. Tá entendendo? É a mesma coisa, não é? A gente tem que entender isso, que a gente estamos aqui para fazer a nossa parte. Então eu fiz a minha parte, eu fiz. Gente, não é modo de eu tô entendendo o que o senhor tava querendo falar. Nossa, claro que eu gostaria muito dele estar ali. Mas eu já vi tanta coisa que isso já não me chateia mais. No início, sim. No início, sim. Hoje não, eu vejo cada uma. Tem pessoas que vai lá, é manifestado o demônio, que nem uma vez, há pouco tempo, manifestou um demônio lá. A gente estava entregando cesta básica na igreja. E aí isso veio da pessoas né, que não era do ministério, que era até nem crente era. E aí manifestou. No que manifestou, as pessoas que estavam do lado deles viram o demônio manifestar nele, falando que queria matar ele, falando que queria destruir a família, pedir para desenterrar tudo que foi feito para destruir a vida dele. E a pessoa, mesmo vendo e ouvindo o diabo falando na boca do filho, sei lá o que era, e a pessoa não foi para Jesus. As pessoas estão assim agora. Tá um negócio que... Então isso para mim, não é um costume, sei lá, para mim é normal. Porque o tanto de gente que não tem mais temor, tem pessoas que eu mesmo, se eu ver um negócio desse, meu Deus. Né? É sério. É como falar, ó, você tá diagnosticado com uma doença assim, assim. E a pessoa não tá nem aí. Sabe? E aí acaba a gente, para mim, não ficar como muitos pastores aí que ficam doente mental. O senhor sabia disso? Tem pessoas que tem muitos pastores aí que estão até tirando as suas próprias vidas. Estão abandonando o ministério, fechando as igrejas, porque não teve o foco. O foco é o quê? Fazer a minha parte em Jesus. Então, eu estou para fazer a minha parte, eu vou ali, vamos dizer, que nem um médico, medicou, tal, passou, fez o que tinha que fazer e pronto. Infelizmente, a gente tem que levar isso. Senão a gente mesmo fica doente, cara. Fica doente. Fica. Então, só falando assim, o canal e o Podercast, graças a Deus, tem servido para um despertamento espiritual. Baita do ensinamento, né? Muito ensinamento, muita unção na hora das isso. transferências, na hora das orações. Então, o nosso alvo é alcançar 100 mil inscritos. Você que é abençoado, compartilha aí no grupo do Facebook, WhatsApp, direto do Instagram, porque o que todo dia, quase todo dia, testemunho de cura, ativação, e não só de membros, de pastores, apóstolos, missionários, que estão assistindo o podcast e estão falando que foi para alguns, né? Alguns já estavam, alguns já movia, né? Mas alguns não movia e está sendo uma ativação. E mesmo aquele que movia estão recebendo um renovo a cada programa. Então você pode ajudar compartilhando e também se você quiser ser patrocinador do canal, meu irmão, se você semear, como diz assim, quando você semeia numa terra boa que está dando fruto, está dando colheita, a Bíblia fala, Jesus falou, o galadão de tanto quem colhe, quem semeia é igual. Então, quando você semeia nesse programa, tudo que está acontecendo, a colheita para mim e para você é igual, é a mesma coisa. Então, semeie. Apóstolo, você tem um dom, né? Você é mais o profético. Eu vou fazer duas perguntas, que é uma ligada à outra. Primeiro, você disse que é muito usado na libertação, isso foi transferência? Essa é a primeira pergunta. Você recebeu essa transferência? Sim. E a segunda, com esse dom profético, que você tem um dom de revelação, visão Sim. aberta, ajuda nesse processo? Demais. Demais. Ajuda e ajuda muito. As ferramentas que o Senhor nos concede, tudo se torna um fácil assim de a gente trabalhar quando tem 2 ou 3 dons a mais. Por exemplo, a visão, né? Eu falei que tinha visto. Às vezes eu vejo demônios dentro de pessoas. Uma vez a gente estava num monte orando e a gente
4 horas de oração no monte, de madrugada, e a gente passamos no mercado, as pessoas manifestando dentro do supermercado. Então, você vê como que a busca, pastor Ariston, apóstolo Ariston, de você querer as ferramentas que o Senhor nos entrega, a unção que o Senhor nos concede, e a sinceridade, a simplicidade, a humildade de ter essas ferramentas e de você levar isso a sério. Porque tem muita gente que não leva a sério. Tem a ferramenta do Senhor, não usa, né? Que muitos enterraram essa ferramenta, vai ser cobrada, né? O Senhor me fez uma pergunta. Claro que é. Porque se você tem a visão, você tá vendo. Porque o nosso inimigo, a gente não consegue ver se Deus não mostrar. Então, se você entra numa visão, vem a visão e vem a revelação, tá ali. Filho, demônio tal tá ali. Obra de macumba assim, 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 assim foi feita. Revelação. É o dom de revelação. Então, você vê que um supre o outro. E nisso, nada fica em oculto sem que o Senhor revele para os seus santos profetas. É a palavra de Deus. Então, se um profeta chega, ele vai saber o que fazer quando tem os dons do Senhor. Se o Senhor tiver um negócio, pode ter certeza que o Senhor vai falar, ó, tá assim, 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 assim. Que nem hoje nós estávamos conversando sobre um problema, às vezes o senhor mesmo senti de falar para o Senhor trouxe a solução para mim hoje. Então, eu digo que o dom que está sobre mim não serve para mim mesmo, mas edifica quem me ouve. É benefício, é benefício. E nisso, agora, o que vai ser? A visão, a revelação, né? Ela entra em conjunto com a libertação. Porque no que foi revelado, você vê que Deus também revela por sonho. Eu tenho certeza que alguém já sonhou com obras de macumba, com feitiços, com pragas, com coisa que Deus mostrou por sonho. Pode ter certeza, se Deus revelou, Deus já quebrou. Quando é revelado para o profeta e quando é revelado com as pessoas, tem revelações que vêm pelo sonho e ela é quebrada. Quando o Senhor revela, ela quebra. E a transferência foi de quem? Como foi? A transferência foi no ministério onde eu congregava e também o apóstolo, muito usado na libertação. Recebi várias impartições desse ministério que eu estava e recebi muitas bênçãos de Deus naquele lugar. E carrego isso até hoje. Aprendi muito sobre libertação no ministério que eu estava, com o apóstolo que eu fui ministrado. Então, alguém que está assistindo, ou alguém chegar lá na igreja em Mogi, daqui a pouco nós vamos falar sobre Mogi, pode receber esse manto, essa capa, é transferido? Com certeza, com toda a convicção e certeza, porque eu recebi, tenho e é levado isso. Outra coisa, eu não sei se o senhor já passou por isso nessa experiência de libertação, de você sentir gosto de cerveja na boca. Eu já senti cheiro de enxofre. Cheiro de enxofre, maconha. Sentia até a sua boca meio dormente. Eu mesmo usava droga, eu cheirava, e até, às vezes até senti que o nariz tinha cheirado, mas são pessoas que estão sendo libertas e você tá passando aquilo por ela para ela não sentir vontade de beber, para ela não sentir vontade de cheirar, para ela não sentir, você tá lutando por essa pessoa. Aí já é uma libertação de vícios. Quem é o libertador, eu tenho certeza que você pode comentar aí. Olha, eu passo por isso. Às vezes tem pessoas que têm isso e não sabem sentir cheiro de cigarro. O senhor já sentiu, não? Senti. Até um dia desse eu tava orando e ele era obreiro. Ele era obreiro de uma igreja, aí senti aquele cheiro de cigarro. Sim. Aí até no primeiro momento eu pensei, será que ele fuma, né? Porque às vezes tem gente que fuma escondido, né? Sim. Nas igrejas, né? Mas eu pensei, não, isso daí... Aí eu tive a impressão que não era físico, era algo espiritual. Espiritual. Justamente. É o que eu falo, você aí que às vezes sente um negócio... mas eu já parei de beber há muitos anos...
Por que que eu tô sentindo gosto de bebida, cheiro de cachaça, cheiro de cigarro? É você tem um dom de libertação e você não tá sabendo. Porque isso aconteceu comigo. Eu, no começo, eu não sabia. Eu falei, como eu fui impartido, às vezes muita coisa que é impartida, às vezes eu tô lá na igreja, tenho membros meus lá, que eu ministro, às vezes eu não sei o que eu tô ministrando, mas Deus fala, ministra unção e lança sobre ele, sobre ela, e pessoas são arrebatadas e tomadas no espírito, e estão recebendo a impartição lá, e às vezes elas não sabem o que, nem eu sei o que eu ministrei, porque Deus, o próprio Deus nos usou para entregar, porque às vezes Deus não revelou para que a pessoa venha a ser ensinada pelo próprio Espírito Santo a ser. Eu sei que eu passei por isso. Eu recebi muitas impartições que eu não sabia o que eu estava recebendo. Mas quando o Senhor me usava, eu falei, eu nunca operei assim. Aí depois eu fui tendo discernimento. Por exemplo, gosto de sangue na boca. Alguém já sentiu? Você já sentiu? Não. Eu, quando sinto gosto de sangue na boca, é morte. É pessoas que estão passando sendo perseguidas pelo espírito da morte. Estão tendo livramento de morte, né? E é muito forte isso. Eu tenho muito isso. E Deus está dando livramento de morte para sua mãe, viu, pastor Ariston? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tô sentindo gosto de sangue na boca agora. E o Senhor tá falando aqui para mim, diga para ele que eu coloco a minha mão. Amém. Viu? Eu coloco a minha mão. Deus está dando livramento de morte. Amém. Amém? Já saiu uma profecia aqui agora. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. É tempo de crescimento de conhecimento para pessoas que vão ver esse Podercast e vão, pelo que está sendo ministrado, você sabe que é pela palavra. Tudo que é lançado pela palavra, nós somos libertos. Nós somos libertos de coisas que o inimigo mesmo não queria que pessoas soubessem. É por isso que vem esses levantes sobre a nossa vida. Irmão, isso aqui é uma riqueza. Você que faz parte de ver esses Podercast aqui do nosso apóstolo Ariston, você está sendo ministrado não pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo, porque eu sinto ele aqui. Eu sei que é Deus que opera. Então são muitas pessoas que estão sendo moldadas, preparadas. O Senhor está discipulando discipulando pessoas por esse canal. Então o que eu digo para você, se você que pode, com permissão, enviar para o máximo de pessoas aí, você pode ter certeza que você está fazendo a obra de Deus. Que eu sinto Deus aqui, irmão.